boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, agradecer a oportunidade que surgiu com o Prémio de Logística do Porto de Setúbal. O meu trabalho chama-se Análise da Capacidade do Terminal Roll-on Roll-off e o meu nome é Teresa Barjona de Freitas e sou finalista do curso de Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. O objetivo do trabalho consiste em avaliar a capacidade do Terminal Roll-on Roll-off do Porto de Setúbal. Pretende-se criar diversos cenários e tentar-se alterar variáveis-chave, como o tempo de utilização do porto e o número de navios, com o objetivo de conseguir calcular o número de navios atualmente atendidos e o número de navios que poderiam vir a ser atendidos. Antes de mais, o transporte marítimo de mercadorias tem aumentado gradualmente ao longo dos últimos anos. No entanto, a crise que se tem feito sentir a nível mundial, bem como a nível nacional, fez com que se assistisse a partir de 2009 a uma queda acentuada em termos de volume da carga movimentada. De qualquer forma, as perspectivas apontam para que este cenário seja alterado. Nomeadamente, a UNCTAD previu, em 2010, que o transporte marítimo aumentará cerca de 44% em 2020 e duplicará até 2030 a uma taxa de crescimento de 3,1%. Para termos noção um bocadinho da importância do transporte marítimo, o Livro Verde da Comissão Europeia avança com os valores que mais de 90% do comércio externo da Europa e 43% do comércio intra-europeu utiliza o transporte marítimo. Para além disso, existem cerca de 1.200 portos em toda a Europa que movimentam anualmente 3,1 milhões de toneladas. Em Portugal, os números apontam para que 59% das trocas comerciais com o exterior se realizem pelo modo marítimo. De qualquer forma, todas as trocas dentro da Europa continuam a prevalecer o transporte rodoviário. Ora bem, tendo em conta as perspectivas e os valores apresentados, faz todo o sentido que seja feita uma análise às políticas portuárias atuais, bem como aos equipamentos, às infraestruturas, ao pessoal e a todos os intervenientes neste modo de transporte, com o objetivo último de se alcançar a excelência no serviço e atrair novos utilizadores. Avançando agora para o transporte RoRo, para todos aqueles que não estão familiarizados, o transporte RoRo consiste em qualquer tipo de carga cujo desembarque seja feito através de rodas. Estas rodas podem fazer parte da carga que se está a transportar, no caso dos automóveis ou dos caminhões, ou pode fazer parte do equipamento que está a ser utilizado para esse efeito, quando se faz, por exemplo, o transporte de contentores e de carga geral sobre os trailers. A classificação da tipologia é mais extensa do que esta, no entanto eu achei que esta seria os mais importantes. Podemos classificá-los como RoRo puros, o RoRo multipurpose, que são dois tipos de RoRo que estão habilitados para transportar qualquer tipo de carga RoRo. Depois também temos os PCC e os PCTC, que são navios de grandes dimensões e que são concebidos para se fazer o transporte desde o local de produção até ao mercado final. Ora bem, o Porto de Setúbal tem disponível o serviço RoRo em 3 terminais distintos, no terminal multiusos 1, no terminal multiusos 2 e no terminal Roll-on Roll-off. Na altura da execução do trabalho, estavam a operar no Porto 4 linhas regulares de transporte RoRo. O alvo de estudo foi precisamente o terminal Roll-on Roll-off, que também merece a designação de terminal Auto Europa, cujas características principais são as que se apresentam. Tem uma frente de cais de 365 metros de comprimento, tem 2 postos de acostagem, uma rampa RoRo que está apoiada em 2 de costela. A metodologia do trabalho, de uma forma muito simplificada, consistiu em 3 fases distintas. A primeira parte foi tentar estimar o tempo ótimo de serviço. Seguidamente, esboçar a capacidade para o terminal e, finalmente, obter o número de navios que poderiam ser atendidos para além dos que estão a ser atendidos neste momento. Foram considerados 2 subsistemas, o primeiro que é o subsistema de ancoragem do navio e o segundo que é a carga e descarga e todas as manobras de armazenamento do parque. Agora tentar explicar um bocadinho os conceitos. O tempo de serviço no meu trabalho foi definido como o tempo que um determinado posto de acostagem está a ser utilizado para um navio. Neste tempo eu incluí o tempo de ancoragem e todas as manobras inerentes ao mesmo, o tempo necessário para se fazer a carga e descarga de mercadoria e bem como o tempo necessário para se colocar e retirar as rampas. A capacidade do terminal aqui foi calculada por definição de um tempo T de utilização do terminal. No trabalho eu utilizei 2 valores diferentes de utilização do terminal e
tendo em conta o tempo de serviço calculado anteriormente. Depois de termos estas duas variáveis importantes que são o tempo, foi possível obter o número de navios que poderiam ser atendidos em função do tempo que decorre de chegada entre os mesmos. Portanto, tal como eu referi há bocadinho, o caso de estudo recaiu sobre o terminal roll-on, roll-off, e o que eu assumi foi a chegada de um único navio ro-ro, em que o tipo de carga era completamente igual, era só constituída por veículos ligeiros, em que os tempos que eu considerei foram de descarga e de carga da mesma quantidade de navios, para tentar simplificar os cálculos. Considerei 3 cenários diferentes: a carga e descarga de 100 automóveis, de 150 e numa situação extrema de 200. Considerei ainda que o navio tinha uma única rampa, que utilizava 2 ternos, cada um composto por 5 homens, sendo que destes 5, 4 eram responsáveis pela carga e descarga e um era responsável por conduzir os homens até ao navio. E há bocadinho falava no tempo de utilização, considerei 16 horas e 24 horas de utilização do terminal. Este quadro é um dos quadros resumo das conclusões que foi possível tirar, tendo em conta os cálculos e as equações todas aplicadas. A leitura deste quadro deve ser feita, antes de mais, este caso em especial foi a utilização do terminal durante 16 horas. Temos a situação de 100 veículos, 150 veículos e 200 veículos, e a leitura deve ser tendo em conta que Q representa o número de navios atendidos, B representa em minutos o tempo de chegada entre os navios. Ou seja, se nós tivermos previstos que vai demorar 700 minutos aproximadamente de chegada entre navios, para as 16 horas de serviço só se pode atender um navio agendado. No entanto, em termos de tempo, é possível atender delta Q, ou seja, é possível atender até mais 4 navios. Portanto, é possível ver que em todos os casos é possível atender-se mais navios do que aqueles que estão atualmente a ser atendidos. Para o caso de 24 horas, as conclusões são precisamente as mesmas. O delta Q é sempre um valor superior ao Q, e neste caso o valor de navios que poderiam ser atendidos a mais ainda é superior para a utilização de 24 horas, é natural, do que para a utilização de 16 horas do Porto. Portanto, vamos na análise, por exemplo, dos 150 veículos, se houver uma diferença de 1100 minutos aproximadamente, são 20 horas, atende-se um navio, mas haveria possibilidade para se atender até mais 6 navios. E agora passamos já para as conclusões. As conclusões que me permitem, este trabalho permitiu-me tirar várias conclusões. A nível geral, que os motivos que um terminal não esteja utilizado em toda a sua potencialidade podem se prender com motivos de ordem exterior e motivos de ordem técnica. Nos motivos de ordem exterior, poderemos, por exemplo, neste momento, falar da crise mundial que se está a viver, da competitividade do desporto e da crise política e social que Portugal está a passar. Nos motivos de ordem técnica, podemos referir, por exemplo, a produtividade dos termos, a utilização de mais ou menos rampas e até mesmo um agendamento que não tenha sido feito de forma eficaz ou um planeamento que não tenha sido feito da melhor forma. Da análise direta das equações, o que foi possível concluir foi que quanto maior for o espaçamento entre duas chegadas consecutivas, ou seja, quanto maior for o tempo de 2 navios agendados chegarem, mais tempo sobra no horário para se encaixar outros navios. Daí nós temos a possibilidade de ter um delta Q elevado. Os maiores aumentos de capacidade, de uma forma muito resumida, verificou-se para o caso de utilização do terminal durante 24 horas, mais precisamente no transporte de 100 e 200 veículos, em que havia capacidade para atender 7 e 6 navios respectivamente. No caso de utilização de 16 horas, esse aumento era relativamente inferior. No entanto, em todas as situações houve um acréscimo de atendimento de navios. Pude concluir no final, de uma forma geral, é que o terminal ro-ro apresenta uma grande capacidade de utilizar e que mesmo nas condições extremas de estudo, nomeadamente para a utilização do terminal durante 24 horas, o terminal conseguiu dar uma boa resposta e apresentar um elevado nível de serviço. E é só.